Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio, série especial Instituto Cury. Hoje nós vamos começar o segundo episódio, onde a nossa querida parceira Luciana Kamimura, gerente executiva do Instituto Cury, vai nos apresentar, vai começar a apresentação dos projetos que são apoiados pelo Instituto Cury desde fevereiro de 2025. E para compor essa bancada, nós recebemos aqui com muito prazer a Regiane Campos, que é dos Sabores do Coletivo, um dos projetos do Instituto Cury. Bom, para a gente começar, Luciana, eu sei que você já esteve aqui uma vez, mas fala um pouquinho de você, quem é você no mercado imobiliário? Bom, eu vou falar que eu sou uma pessoa recém-chegada no mercado imobiliário, apaixonada pelo social, que usa toda a sua trajetória de conhecimento profissional e pessoal para contribuir no desenvolvimento socioeconômico e nos projetos que a gente se propõe a fazer hoje no Instituto Cury, que é da construtora Cury. Ah, muito legal, gente. A simpatia da Lu e o jeito tão leve que ela fala sobre as políticas ou as questões envolvidas no Instituto é de uma leveza e de uma simplicidade que dá vontade de ficar parada ouvindo e falando, ouvindo ela falar com todo o carinho que ela coloca em cada palavra, né, Regiane? Exatamente. Você já conhece a Luciana há muito tempo? Já conheço a Luciana desde o ano passado, nos conhecemos. Nós começamos a trabalhar juntas com esse projeto agora, em fevereiro. Um prazer trabalhar com ela. Então, deixa a gente te conhecer. Quem é a Regiane Campos? Conta um pouquinho da sua história para nós. A Regiane Campos, ela é nutricionista, eu sou pedagoga e eu trabalho junto com a gastronomia periférica no Restaurante da Quebrada, onde a gente tem todo um projeto de trazer pessoas para o desenvolvimento, para o empreendedorismo, para a qualificação dessas pessoas no mercado de trabalho dentro do ambiente da cozinha. Nossa, ouvi tanta coisa. Agora eu já ouvi Instituto, já ouvi Gastronomia Periférica, Restaurante da Quebrada, Sabores do Coletivo. Estou vendo que a gente vai ter uma conversa rica aqui de coisas para aprender e para se aprofundar neste projeto, né? Luciana, antes da gente falar exclusivamente sobre o projeto dos Sabores do Coletivo, que é a edição deste episódio, né? Esse episódio se dedica a conhecer um pouco mais profundamente essa iniciativa. Fala um pouquinho sobre o que já nasceu com o Instituto. Quando vocês lançaram o Instituto em fevereiro, vocês já assumiram alguns compromissos em apoio a algumas iniciativas que já existiam. Conta pra gente quais são elas e já pode fazer uma pincelada aí sobre os Sabores do Coletivo, por favor. Olha, a gente tem como política a proposta de apoiar instituições do terceiro setor que já têm os seus projetos, que já têm adentrado comunidades, porque uma das dificuldades, acho importante esclarecer isso, uma das dificuldades do terceiro setor é exatamente esse fomento, né? Apesar de serem trabalhos muito sérios, muito consistentes, a dificuldade de se manter ao longo dos anos contribuindo para o desenvolvimento das pessoas é uma questão. Então, o Instituto, em fevereiro, quando ele foi lançado, ele falou assim, olha, não há necessidade da gente operacionalizar diretamente com a equipe do Instituto Cury um projeto, sendo que já há tantos que a gente pode, de repente, customizar, sim, de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que a gente acredita, mas apoiando instituições que já estão aí batalhando, né, para viabilizar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, das pessoas. Então, lá em fevereiro, quando a gente lançou, a gente se comprometeu com 5 instituições, que são 5 projetos que a gente vai falar por aqui, mas o Gastronomia Periférica, que é quem operacionaliza o nosso projeto de Sabores Coletivo, é um namoro antigo, né? Recentemente a gente esteve na formatura do segundo semestre, o próprio chefe Edson Leite, que é um dos fundadores, com a Adélia, que também é uma cofundadora do Gastronomia, me relembraram, nem eu tinha feito essa conta. Falaram, a gente conhece a Luciana há 10 anos. Nossa, muito tempo. Muito tempo, e houve várias tentativas da gente encontrar um caminho para viabilizar projetos, mas a gente fala que as coisas só acontecem no tempo que elas precisam acontecer mesmo. E, de fato, foi com a estruturação e o lançamento do Instituto Cury que a gente conseguiu viabilizar. Os Sabores do Coletivo,
falando já diretamente do projeto, foi um projeto que quando eu cheguei e fui olhar para tudo que a gente faz, que não é pouca coisa, como Cury Construtora, eu notei que a gente tem muito evento, né? Para as mais diversas frentes. A gente tem desde treinamentos internos, encontros internos do nosso próprio público de colaboradores e profissionais da Cury, mas a gente tem muitos eventos voltados aos clientes Cury. Então a gente tem desde lançamento, tem entrega de chaves, tem várias outras coisas. Então existe uma gama, uma diversidade de caminhos onde o processo comum que une tudo isso é a comida. Né? A gente fala que a comida ela é capaz de unir pessoas em torno de uma mesa para conversar desde assuntos sérios a assuntos descontraídos, enfim, as mais diversas coisas. E não é diferente nesses eventos da Cury Construtora. Então, por que a gente não pode já usar uma linha orçamentária que já existia dentro do contexto da própria Cury para fomentar na ponta, depois desse processo de formação do projeto, que passa pelo Instituto, que não tem cunho de fins lucrativos, a gente fornece isso para a população de forma gratuita, com turmas fechadas, mas que na ponta, ao final do projeto, a gente consiga efetivamente transformar isso em geração de trabalho e renda. É dar sequência a esse processo Exatamente. de formação, puxando um gancho até do primeiro episódio, né? Esse 360 com essa responsabilidade, não só de garantir a capacitação, mas também a possibilidade de operar, né? De dar sequência pós-formação. Isso, esse foi o cuidado que a gente teve desde o princípio. Então, mais do que ficar falando sobre ESG, é você conectar de fato com a estratégia ESG da companhia. Então, como que o negócio pode contribuir para além, né, já da manutenção do Instituto, como ele pode contribuir de volta para essas pessoas que se formaram e aí a gente chega naquele momento do projeto, ela passou pelo projeto e agora? Então, foi muito com esse olhar que a gente decidiu aí fazer o projeto Sabores do Coletivo nascer. Nossa, então acho que já a minha primeira pergunta é como que, junto com a gastronomia periférica, vocês viam como os Sabores do Coletivo poderia construir essa mudança na vida das pessoas que estão hoje em alguma vulnerabilidade econômica. E para mim ficou super claro que nesse contexto de conectar todas as pontas, né, qualificação e também dando oportunidade de trabalho dentro do próprio ecossistema da construtora. Acho que isso fica muito evidente. Então, já vou emendar para uma próxima pergunta que eu tenho certeza que a Regiane vai nos apoiar aí nessa, aumentando o nosso repertório. A qualificação em gastronomia, aliada às noções de gestão e empreendedorismo, é citada como um caminho. Ela é, obviamente, apontado como um caminho para essa inserção socioprodutiva. Mas de que forma os programas que estão dentro da formação, né, dentro do processo de formação dos Sabores do Coletivo, de que forma vocês abordam esses dois temas que, a princípio, são determinantes? São temas determinantes e primordiais, eu acho, né? A importância de ter um instituto nos auxiliando dentro de gastronomia, dentro de um restaurante, é você conseguir levar às pessoas a possibilidade de qualificá-las e a possibilidade de fazer com que elas tenham para dentro de si que é possível viver de gastronomia e que é possível estarem dentro, inseridas realmente no mercado de trabalho com isso, né? Assim, a gastronomia periférica é uma escola de gastronomia, acho que é importante a gente contextualizar. Nós somos uma escola de gastronomia que possui um restaurante-escola. Então, a partir disso, como escola de gastronomia gratuita, as pessoas vêm para se qualificar e a gente possibilita com que elas façam um estágio dentro do restaurante. Que é o Restaurante da Quebrada. Que é o Restaurante da Quebrada. Já estamos colocando cada personagem aí no seu lugar. Para que elas se qualifiquem, não apenas ali na cozinha, né, na cozinha quente que a gente fala, mas como um todo. Então, em hospitalidade, em atendimento, em entender como eu atendo um cliente, como eu faço um evento
dentro dos Sabores do Coletivo, por exemplo, é o que a gente traz para os alunos, né? Como eu faço um evento? Como eu precifico um evento? Como eu atendo aquele cliente com hospitalidade, né? Como eu garanto que aquele cliente vai me possibilitar novos projetos, novos eventos. Então, tudo isso a gente ensina, qualifica essas pessoas, esses alunos dentro do projeto dos Sabores do Coletivo. Então, ter esse projeto junto com Gastronomia Periférica, ter o Instituto Cury junto conosco é importantíssimo. Então, na verdade, é munir as pessoas das ferramentas para que elas tenham condição de depois operarem no que elas foram qualificadas. Exatamente. Então, é interessante quando você fala, é a cozinha quente, é hospitalidade, é entender como é que você faz uma proposta para um cliente, exato, seja ele num restaurante, como você está falando, numa pessoa física, né? Então, tem toda uma dinâmica, mas a partir do momento que você também está preparado para atender empresas, né? Exatamente. Muito completo. E aí, puxando esse gancho, pensando nesse viés de formação, né, de qualificação e ferramentação, né, você está dando cada vez mais instrumentos para que a pessoa tenha autonomia na gestão profissional dela e, obviamente, que isso vai trazer os benefícios que são esperados para qualquer profissional. Mas tem aumentado muito o número de microempreendedores individuais. E como é que vocês veem isso, né? Porque você pode, dentro do projeto, pelo que você falou, você qualifica, prepara as pessoas para o mercado de trabalho, seja ela para trabalhar num restaurante, numa praça, né? numa cozinha, ou no administrativo de um restaurante, ou numa área de suprimentos, porque está preparado para comprar esse tipo de produto. Mas você também pode despertar nessas pessoas esse viés empreendedor. Exato. Então, como é que você vê esses dois universos, né? Tem tanto do empreendedorismo quanto ao encaminhamento para o mercado de trabalho formal, vamos dizer assim. Sim, importante. A gente atende, né, essas duas frentes. Quando você trabalha com uma pessoa num primeiro momento para qualificá-las para dentro de um mercado de trabalho, você as prepara para todos os ramos. Então, a gente faz assim, né? As pessoas abrem a mente para entender que sim, há a possibilidade de estar dentro de uma empresa, trabalhando, prestando serviço. Mas, para além disso, a gente também trabalha com que as pessoas se desenvolvam. A gente procura desenvolver as pessoas para que elas sejam empreendedoras. Estar dentro da cozinha é muito amplo, né? Então, uns têm mais afinco com a panificação, outros com confeitaria, outros com o próprio atendimento, com gestão, por que não? Sim. Eu posso estar dentro de uma cozinha e fazer a gestão de pessoas, né? Eu não estou dentro da cozinha sozinha. Eu estou sempre no coletivo. Então, a gente trabalha, sim, dessas duas formas. Então, existe a pessoa que quer ter a segurança de estar dentro de uma empresa, para que ela possa, enfim, garantir a sua sobrevivência estando ali dentro de um processo CLT, por exemplo. Mas também existem as pessoas que já com a sua habilidade queira empreender com aquilo, né? Então, a gente desenvolve as pessoas para ambas as partes. Ouvindo tanto na introdução da Lu e agora na sua resposta, uma coisa que me chama muita atenção na construção, né, do projeto como um todo é o cuidado com esta qualificação. Vai além de ensinar a fazer alguma coisa para que você esteja pronto para algo único. Me passa a ideia de algo muito mais amplo. É o despertar, né? Isso é realmente importante, porque não é você que define para onde a pessoa vai.
Você pode sim oferecer as ferramentas para que ela esteja empoderada o suficiente para que ela decida. Né? Então, quando você fala aí mercado tradicional, seletista, se ele vai empreender, se ele vai receber todo aquele treinamento e descobrir que naquele momento ele tem gestão de pessoas. Não necessariamente ele vai ser o melhor chefe lá preparando um prato, mas ele pode ser um grande gestor. Né? Então, ver que essa disponibilização de ferramentas para que a pessoa tenha autonomia de se descobrir e dar os próprios passos, mostra talvez o grande valor desse olhar do terceiro setor para a pessoa e para a geração de renda. Lu, eu tinha tenho, na verdade, uma pergunta sobre sustentabilidade e combate ao desperdício, mas antes disso, e talvez a gente possa fazer um link, eu queria que você falasse um pouco sobre esse olhar na construção do projeto de Sabores do Coletivo, com essa pegada mesmo das ferramentas que são disponibilizadas e, obviamente, que essa questão do combate do desperdício, com os índices alarmantes que a gente vê toda vez aí, matérias e matérias falando sobre como a gente joga comida boa fora, vem também de uma falta de profundidade na qualificação de profissionais para entender, trabalhar o alimento e como você treinando toda a cadeia, isso poderia ser, no mínimo, minimizado. Fala um pouco dessa construção e sobre esse viés, esse olhar tão completo das ferramentas que vocês disponibilizam. Para te responder isso, eu preciso contar que eu acabo bebendo um pouco da fonte da minha cultura, né? Então, eu vivi alguns anos no Japão, não por vaidosismo, mas por necessidades econômicas da minha própria família. E a cultura japonesa ela é muito contra o desperdício. É um país pequeno, onde a gente tem pouco espaço para produzir e bastante gente para alimentar. Então, existe dentro da cultura oriental essa questão de você aproveitar tudo de forma honrosa, porque houve uma pessoa que trabalhou para que aquele alimento fosse produzido, até chegar na sua mesa, alguém que trabalhou para que ele fosse transformado num prato e você pudesse se servir. Mas eu acho que, para além disso, a gente tem que colocar a pessoa no centro. A gente tem que ter a humildade de entender que a gente não está chegando com um perfil de colonizador em nenhum lugar, que as pessoas têm a própria história e que, a partir dessas habilidades inerentes à existência dela, à história, à cultura, porque a culinária, né, ela tem essa memória afetiva, a depender do que a gente come. Cultura viva, culinária conta história. Onde nós vamos, então, alimentos têm esse poder de te remeter a lugares, te remeter a momentos da sua vida. Então, é você, utilizando, né, o termo que a Rê falou de despertar nas pessoas, é para que ela consiga olhar primeiro para dentro dela e entender que existe já dentro dela uma história que ela precisa colocar para fora para contar. O que a gente vai fazer é, a partir de técnicas, né, fazer canalizar aquele potencial que aquela pessoa já tem. E olhando também como a gente constrói isso com um olhar respeitoso para o território, para a história da própria Cury, porque a gente tem, né, também essa cultura dentro de casa, mas olhando com esse olhar de como a gente coloca a pessoa no centro, ensina de forma respeitosa, ensina com carinho pela história que a pessoa viveu e as oportunidades que ela não teve até ali, para que, a partir daquele momento, ela possa abrir um leque de oportunidades. Então, você já mencionou algumas aqui, e ela não enxergue só por um caminho único, exclusivamente, onde ela se sinta acuada a decidir por uma opção. Que ela possa aí seguir por uma trajetória muito ampla e fazer mudança de rota a hora que ela achar necessário. Então, acho que o projeto ele vem, a construção que a gente teve desse cuidado, de ir atrás de um parceiro que tivesse esse olhar cuidadoso para a pessoa, para a história que ela carrega, e oferecer um projeto que atuasse com muito respeito a tudo isso, foi o que fez a gente ir construindo e customizando, costurando cada detalhezinho. Muito bom.
é realmente muito mais profundo do que simplesmente chegar e oferecer um curso profissionalizante, né? Então, vou pegar esse gancho. Me fala como que vocês trabalham a profundidade dessa questão sobre a sustentabilidade e o combate ao desperdício. Porque já que vocês estão qualificando essas pessoas a trabalharem na cozinha, com todo o ecossistema envolvido nisso, como é que vocês já entraram com esse viés, né, de aproveitar o máximo e aumentar o repertório dessas pessoas? Tem gente que, boa parte das pessoas, não sabe aproveitar na completude as possibilidades dos alimentos. Exato. Acho que uma das maiores preocupações e o carro-chefe realmente do restaurante, da gastronomia periférica como um todo, dos Sabores do Coletivo também, desse projeto, é ensinar as pessoas a utilizar os alimentos na integralidade. Então, fazer o aproveitamento total do alimento, né? Então, se eu estou oferecendo um doce de banana, eu vou fazer o que com a casca da banana? Eu posso modificar esse alimento e fazer uma torta salgada de casca de banana. Aí, lá no restaurante, isso acontece muito. É um prato que a gente oferece com bastante rotatividade. E aí, quando a gente conta para as pessoas, aí, casca de banana tem nessa torta? A gente fala, Então, assim, dá para aproveitar todo o alimento, não só a banana, como os vegetais, como um todo, né? E acho que um pouquinho também, e muito importante, é você fazer as pessoas entenderem que aquele valor que você pagou, por exemplo, na dúzia da banana, você não pagou pela polpa, você pagou por tudo. Então, se você não utilizar aquele produto como um todo... Você está rasgando dinheiro. Você está rasgando dinheiro, exatamente. E é isso que a gente mostra. Então, vamos fazer um suco de manga com a casca? Vamos fazer um suco de maracujá e vamos fazer um ceviche da casca do maracujá? Então, tudo isso a gente traz para dentro da cozinha, num primeiro momento, transforma esse alimento e aí oferece com muito afeto para as pessoas que estão ali no restaurante ou num evento, onde for, que sim, existe essa possibilidade. E aí, quando a gente está falando sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre isso. Como eu sou um restaurante sustentável se eu desperdiço o alimento? Como eu sou um restaurante sustentável se eu não faço, por exemplo, uma compostagem daquele alimento orgânico que realmente eu não tenho como utilizar e fazer dele transformar ele para uma outra coisa, né? Para um adubo, enfim, o que for, para alimentar, mesmo que os animais, entende? Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre isso, como que eu realmente deixo a coisa mais ampla. E como é que a gente traz essa sustentabilidade para a rotina das nossas Exatamente. Vidas, nas pequenas ações e mudanças culturais, né? Exato. Principalmente numa sociedade como a nossa, você pensar nessa dinâmica do trabalho, da transformação, ainda é algo que parece distante, mas com os Sabores do Coletivo, mais gente aprendendo sobre isso, recebendo essa qualificação de repertório, realmente pode conduzir para uma evolução na nossa cultura, né? Porque naturalmente a pessoa aprendendo isso, ela leva para sua família, ela leva para o próximo. Não só necessariamente as pessoas que estão dentro do nosso projeto, enfim, que vão aprender aquilo e deixar ali. Não, ela leva isso para fora e a gente percebe, a gente tem muitos feedbacks das pessoas trazendo para a gente, olha, fui na casa dos meus familiares no final de semana, preparei tal alimento na integralidade, todo mundo gostou, vai começar a utilizar. Eu acho que dessa forma também, aos pouquinhos, né, a gente consegue levar essa cultura para as outras pessoas também. E talvez seja aí que vocês vejam, para além da qualificação individual, né, da preparação e da ferramentação que vocês dão para as pessoas que estão envolvidas no projeto diretamente, é aí que vocês veem essas pessoas se transformando nos agentes multiplicadores dos Sabores do Coletivo? A mudança vem daí. Com certeza é. A gente
a gente tem que ter muita responsabilidade a forma como a gente trata os alimentos, né? Para além do que eu falei, eu acho que existe uma responsabilidade de entender que a realidade da grande maioria das pessoas que a gente recebe no projeto são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, são pessoas de baixa renda, são pessoas que precisam esticar o orçamento. Então, quando a gente fala de, como você usou, né, não rasgar dinheiro, você está sendo também ensinando para aquela pessoa como que ela alimenta melhor e em maior quantidade a própria família. Né? A gente está em um momento onde a cada ida ao mercado a gente precisa deixar mais dinheiro na hora de pagar ali no caixa. Para garantir a alimentação básica. Exatamente. Só que o salário ele não cresce na mesma proporção. Então, os Sabores do Coletivo ele vem para educar nesse sentido também. Olha, dá sim para você fazer mais, sem que para isso você precise gastar necessariamente mais do que o seu orçamento ali. Né? Porque existem N outras coisas que a pessoa precisa pagar ali para sustentar a própria família, aquele panorama familiar dela. Então, acho que é importante a gente falar que os Sabores do Coletivo ele também vem para contribuir nesse sentido. E eu acho que é importante destacar que ninguém aqui está ignorando a necessidade de criação de iniciativas como a gastronomia periférica, o restaurante da Quebrada e agora os Sabores do Coletivo, porque a gente vive uma realidade de insegurança alimentar. Exatamente. Né? Nós vivemos num país em que o assunto insegurança alimentar assombra há décadas e décadas esse país. A gente já viveu no mapa da fome, num cenário que parecia que não ia sair, né? Alçamos algum voo, voltamos ao mapa da fome, mas a grande verdade é que boa parte da população deste país, e a gente nem precisa extrapolar para o resto do mundo, que a gente sabe o cenário que a gente vive, mas neste país, um país diferente do Japão, que é tão grande, que tem tanta capacidade de produção, que bate recordes e recordes em safras, ainda fala de insegurança alimentar. E nós não estamos falando de insegurança alimentar em locais distantes, em grandes rincões. A gente fala de insegurança alimentar em qualquer lugar de uma grande metrópole de São Paulo. Então, fala um pouco para a gente, talvez complementando essa fala da Luciana para nós, Regiane, como é que você vê essa atuação do Gastronomia Periférica, como sendo um parceiro importante do Instituto, com esse viés, sem romantizar o tema gastronomia e falando objetivamente sobre insegurança alimentar? Eu queria até aproveitar esse gancho sobre essa palavra, né, de segurança alimentar, porque nem todas as pessoas têm o conhecimento mesmo da diferença entre segurança alimentar e se alimentar com qualidade, né? Com segurança. Com segurança, exatamente. Quando nós falamos sobre segurança alimentar, nós estamos falando sobre a possibilidade das pessoas terem a comida à mesa todos os dias. Segurança alimentar é você saber que você vai almoçar e jantar todos os dias. Isso é uma segurança de que eu vou ter o alimento na mesa. Isso é uma coisa, segurança alimentar. Outra coisa que é o que a maioria das pessoas tem em pensamento é que a segurança alimentar tem a ver com a qualidade do alimento, a bactéria, e a gente não está falando sobre isso. Então, assim, é muito mais... Sobre uma necessidade básica? Sobre uma necessidade básica que deveria ser possível para todos e, infelizmente, não é. Então, quando a gente fala sobre aproveitamento do alimento na integralidade, a gente fala sobre multiplicar o alimento. Então, se eu, infelizmente, não tenho a certeza de segurança alimentar todos os dias para minha família, o que eu tenho, eu preciso saber trabalhar com o alimento, entende? Para que efetivamente eu faça essa multiplicação. Então, se eu não consigo garantir a minha segurança alimentar de segunda a sexta, eu consigo multiplicando este mesmo alimento segunda e terça. Entende? Então, é sobre isso. A partir do momento que eu faço esse aproveitamento todo, eu consigo viabilizar que tanto nós como
como empresa, como instituto, como restaurante, mas eu consigo viabilizar que as pessoas entendam que pode ser feito de outra forma. Eu acho que isso é muito importante e acho importante a gente trazer esse ponto e levar para as pessoas para que elas entendam que é possível fazer dessa forma. Conhecimento muda, né? O mundo. Conhecimento muda. Talvez seja a grande mudança que a gente precisa, é transformar, transformar não, mas democratizar o acesso à informação e à qualificação para que as pessoas estejam mais preparadas e autônomas para conseguir se manterem dignamente, né? E conseguirem dar outros passos, né? Para além da segurança alimentar, né? Será que eu preciso desperdiçar tantos alimentos como os grandes mercados que temos, enfim? Será que eu preciso desperdiçar porque um tomate está com uma pontinha que não está conforme, que isso acontece muito, infelizmente. Então, nesse tomate que está com aquela pontinha, ele pode virar um molho de tomate, ele pode... outras possibilidades, né? Então, acho que o conhecimento e o querer fazer, querer ter, por exemplo... Como que eu posso colocar, assim, unir forças realmente, sabe? Então, eu vou proporcionar, vou fazer uma parceria com um restaurante, com uma empresa, para que a gente leve o conhecimento às pessoas, mas que também para que a gente possa trazer a qualidade desse alimento para muitas outras pessoas, né? Isso é importante. Bom, acho que trazendo o tema para a pauta, né? Porque aí a gente não de longe esquece ou romantizar a questão que é tão delicada, mas a gente consegue trazer isso com um viés de atitude, né? Eu queria saber, Luciana, quais são as metas, quais são os objetivos do Instituto com os Sabores do Coletivo, quais são os próximos passos, para onde que aponta essa parceria? Nesse ano, o nosso objetivo principal, quando a gente fala metas, a gente envolve números. Então, esse ano era formar 50 pessoas na área de gastronomia, o que a gente cumpriu com sucesso. Terminamos de formar recentemente. Meta batida desse projeto. E era realmente formar com esse conceito, onde a pessoa consegue aproveitar profissionalmente e pessoalmente o contexto que lhe foi ensinado. Para os próximos passos, a gente já está discutindo as metas de 2026, né? Obviamente, em nenhum dos nossos projetos a gente olha para que ele comece e termine no mesmo ano. Então, a gente está com intenção, sim, de ir aprofundando cada vez mais essas questões que são ensinadas, de que forma que a gente amplia, sempre olhando para dentro de casa também como a gente consegue aproveitar os ambientes corporativos para fomentar ainda mais o que está sendo feito. E a gente ter esse olhar consciente e intencional, porque daí eu acho que a gente vai para a intencionalidade como instituto de reconhecer os parceiros, o terceiro setor, como um grande hub de inovação social, né? Então, fogem do óbvio, eu acho que o terceiro setor é um ambiente onde a gente consegue fazer uma experimentação sem tanta cobrança de metas, né, como é no ambiente corporativo, mas a gente consegue trazer soluções que são experienciadas num contexto um pouco menor, e dando certo, ir escalando. Então, o projeto Sabores Coletivos também é isso. A gente já bateu a meta desse ano, a gente já conseguiu chegar onde a gente queria e a gente começa a discutir, então, o formato que a gente vai seguir em 26, quantas pessoas serão, quais ambientes que adentrar, até porque o contexto da Cury tem capacidade para absorver muito mais do que a gente tem feito hoje. Então, a ideia é formar e fazer cada vez mais a gente rodar esse projeto aí. Então, vamos fazer propaganda dos Sabores do Coletivo. Para as pessoas que estão assistindo aqui, né? Hoje, a nossa audiência prioritariamente são de clientes da Cury. Alguns que já receberam suas chaves, que já moram no empreendimento Cury, e outros que estão aguardando aí o imóvel ficar pronto, que estão em fase de construção. Mas são pessoas inseridas na comunidade, economicamente ativa, que trabalham em empresas que provavelmente também têm muitos eventos, assim como a Cury. Conta, Regiane Campos. Vamos lá. Conta pra gente, Regiane Campos. Eu vou falar 3 vezes Regiane. Bom,
Conta pra gente, Regiane, como que as pessoas podem fortalecer essa iniciativa dos Sabores do Coletivo? Como que a gente pode, como comunidade aqui do Vida Melhor em Condomínio, além de divulgar, também contratar os serviços dessa primeira turma, botar essa primeira meta agora para produzir, né? 50 profissionais formados, tem gente aí pronta para produzir e distribuir delícias aí, Rio e São Paulo, certeza, né? Sem dúvida alguma, muitos alunos capacitados, assim, qualificados para poder fazer os eventos, podem aí fomentar isso nos contratando o restaurante, dentro, claro, dos Sabores do Coletivo, como um evento, né? Nós estamos abertos e preparados para recebê-los e para ter mais junções, né? Mais parcerias junto com a gastronomia periférica. Bom, gente, foi um prazer ter vocês aqui e para deixar bem claro aí para nossa audiência, todos os contatos, tanto dos Sabores do Coletivo, quanto da gastronomia periférica, do Restaurante da Quebrada, do Instituto Cury e também aqui da nossa super influencer, Regiane Campos, estarão aqui no link da descrição do vídeo para que vocês possam seguir e também divulgar essa iniciativa. Acho que é mais importante de tudo aqui que a gente fica esperando quais são as considerações finais, qual é a palavra que vocês gostariam de deixar para essa audiência do Vida Melhor em Condomínio, para firmar aí, ó, não só na cabeça, mas também no coração das pessoas que vão assistir esse podcast sobre os Sabores do Coletivo. Qual é o recadinho que você gostaria de deixar para a gente? Eu deixo aqui um recado primeiro que de gratidão, no sentido de que os Sabores do Coletivo permitiu que as pessoas entendessem que sim, elas são capazes, que as pessoas entendessem que têm aptidões dentro de si e que devem ser afloradas. Então, o meu recado para todo mundo primeiro, eu sempre falo isso, gente, não desistam. Se empreendendo ou se ensinando, não desistam. Assim, existe caminho, e esse caminho, tanto nós como gastronomia, como Instituto Cury, como Sabores do Coletivo, existe o caminho para o conhecimento. Conhecimento é tudo e ninguém pega ele da gente. Então, não desistam. Obrigada, Regiane. Foi uma delícia te ouvir. Luciana, mais uma vez, obrigada por você ter vindo aqui, estado conosco, nos trazer essa joia, com esse sorriso maravilhoso. Mas deixa também o seu recadinho para a nossa audiência aí do Vida Melhor em Condomínio. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado nesse episódio. Deixar que o convite, o da Quebrada, ele fica localizado em São Paulo, dentro do Cívico, que é um hub de iniciativas socioambientais que fica na região de Pinheiros, aqui em São Paulo. A gente está estudando para levar o projeto para o Rio, então aguardem, mas a gente ainda está ainda em fase de estudo. Ele está acontecendo aqui em São Paulo. As contratações, como a Sabrina comentou, precisam passar pela gastronomia periférica, mas o recado que eu deixo para vocês é assim: sejam intencionais naquilo que a gente se propõe a fazer. Dá para a gente sempre fazer as coisas com muito amor, com muito carinho, pensando em como uma ação que a gente faz, como adquirir, ir num restaurante, adquirir um prato, como ela pode estar contribuindo para outras realidades. Hoje a gente tem espaços que tratam de formas bastante distintas o profissional que alimenta, que produz a nossa refeição. Então, acho que a gente ter carinho para olhar para essas pessoas, para tratá-las com dignidade, dentro de conceitos, do que a gente vai fazer ali na nossa rotina de trabalho, ou no momento de desopilar com a família, de encontros, de relacionamento, fazer em ambientes como esse, a gente faz com que o nosso dinheiro ganhe um outro impacto positivo na sociedade. Então, acho que esse é o meu recado. Sempre uma aula. Obrigada mais uma vez por vocês terem estado aqui conosco. Fica o convite. Em breve a Luciana está aqui de volta para apresentar mais uma iniciativa apoiada pelo Instituto Cury. E tenham vocês uma vida melhor no condomínio e para fora dele. Um abraço.